Você provavelmente conhece os frascos de DNA. E você provavelmente também sabe que eles valiam muito e hoje em dia não valem quase nada. E por que eles perderam o valor tão de repente? Eu sou o Demon e nesse vídeo eu vou explicar pra vocês o porquê os frascos de DNA perderam todo o valor que eles tinham antes. E se você não quer perder vídeos como esse, já deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo do Demon aqui. Porque só assim o YouTube vai enviar meus próximos vídeos e você vai ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal. É fácil, não demora quase nem 5 segundos para você fazer isso. Desce aí, ó, pausa esse vídeo agora e se inscreve no canal, beleza? Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Bom, para falar dos frascos de DNA, primeiramente a gente vai estar tendo que falar dos pets, ou seja, os mascotes. Para quem não sabe, mascote eu acho muito difícil, você que joga J, mascotes são aqueles bichinhos que você compra na loja de Safira e cuida como se fosse seu filho, tem até o certificado de adoção lá, coisa mais fofa. Bom, você cuidava do teu pet, né, dava banho, comida, e nesse negócio de dar banho, dar comida, você ganhava XP, e seu pet podia chegar a level 5, você podia upar o level do seu pet fazendo essas coisas. E no level 5, você desbloqueava a expedição mais alta, que você ganhava itens melhores, que era a expedição do level 5, tinha do level 3, e por aí vai, levels abaixo também tinha. Mas a do level 5 era mais alta. E bom, na do level 5 você podia ganhar esse frasco de DNA. E o primeiro frasco de DNA que o jogo lançou foi o da cor verde. E nisso na época, né, foi um estouro total. Para que servia esse frasco? Você botava ele na máquina e você ia ganhar o lagarto lizard, né, o lagarto lá tatu. Que era um lagarto que era uma coisa nova, né, era um pet exótico. Um pet jamais visto antes. Tinha pet raro, mas exótico não tinha. Era um lagarto, podia vir de qualquer cor. E, bom, era bem bonitinho. Se você pegasse uma cor, né, legal. E, bom, isso era uma novidade, né? Um pet, porra, novo. Então, né, se tornava uma coisa rara. E, bom, como toda coisa que vale no jogo, não era uma coisa fácil de se conseguir. E, bom, você mandava seu pet lá por 5 dias. Você ficava 5 dias sem o seu pet. E ele podia trazer esse frasco para casa. Claro, ele podia trazer qualquer item que tinha lá também para ele trazer. Corria a chance de você ganhar o DNA. O DNA era o mais difícil de se conseguir. E bom, não era uma coisa fácil de se conseguir. Afinal, você mandava teu pet por 5 dias, ficava sem ele por 5 dias esperando ele trazer algo bom. E ele podia não trazer o DNA. O DNA era o mais difícil de se conseguir. E nessa de tu ganhar o DNA e, né, ficar com item de valor nas suas mãos, o que remete a você fazer? Você tinha duas escolhas. Você tinha a escolha de transformar no lagarto e vir uma cor ruim, ou você podia pegar esse DNA e trocar com as pessoas que queriam esse DNA, que na minha opinião era o mais sábio a se fazer. E bom, se você fazia isso, você podia ganhar até manopla da Floresta Verde. As pessoas pagavam isso. Isso é real, rapaziada. Ele valia na manopla da Floresta Verde, um DNA. E bom, né, visto que era uma coisa muito difícil de se conseguir, né, você mandava um pet e esperava 5 dias, o que o povo começou a fazer? O povo começou a investir nisso. O povo começou a cuidar de mais pets, o povo começou a se dedicar mais para conseguir os DNA. O povo tava se empenhando, basicamente o povo entrava no jogo só pra cuidar dos bichinhos deles até chegar no level 5, ou seja, eles pegavam e depois começaram a mandar 10 mascotes de level 5 pra expedição pra aumentar a chance de tu ganhar o DNA. Pensa comigo, tu manda 10 bichinhos e todos esses 10 correm o risco de você ganhar o DNA, a chance de você ganhar o DNA aumenta, pelo menos um trazer um DNA pra casa aumentava muito. E bom, mesmo com, né, sendo bem difícil você conseguir, existia essa possibilidade. Não é igual uma manopla da floresta que você só consegue com troca. Ou seja, se você ficar parado, ela não vai chegar na sua mão. E não tem como você aumentar a sua chance de ganhar. Apenas trocando. A sua chance só aumenta se você for lá no progresso, né? Ir lá conseguir upar os seus itens e aí que vai. Trocando, só trocando. Agora, o frasco não, rapaziada. O frasco você podia lá mandar 10 mascotes e sua chance aumentava muito. E depois, se não vinha, você mandava 50 mascotes, basicamente, e aumentava mais. A chance de você conseguir era muito alta. Então, pensa comigo.
Se 1000 pessoas, cada um levar 10 mascotes, e desses 10 mascotes que cada um levar, apenas 5 trazerem frasco, nem isso, vamos chutar mais baixo, mais realista. Se apenas um desses chegar com um frasco de DNA, a gente vai ter 1000 frascos de DNA no jogo. Isso, né, não é bom pra ninguém. Ou seja, basicamente ficou mais fácil de você conseguir mascote. E isso, rapaziada, a gente tá falando só de 1000 jogadores, se cada um levar 10, porque tem jogador que leva 100 e não são só 1000 jogadores no jogo, tem muita gente jogando. Então, na época ainda, cara, muita gente foi atrás do frasco. Então, acabou que muita gente conseguiu e tipo, né, você ia lá pra trocar, todo mundo teve a brilhante ideia de ir lá trocar os frascos e você foi vendo cada vez mais e mais frascos no jogo. Então, por que eu vou pagar uma manopla da floresta num frasco que eu posso mandar lá 10 mascotes e eu posso ganhar um? Então não faz sentido. E aí o valor dele abaixou muito. E não foi só do verde, né? Porque lançaram o roxo, depois o rosa, depois o azulzinho claro, depois o preto. O preto eu acho que tá mais ou menos assim também, só que bem menos. O preto é bem menos comum. Então, é isso, rapaziada. Se existe uma chance de você conseguir um item, ele se torna mais, né? Se além de, tirando as trocas, você tem outra chance de ter esse item de outra forma, tirando as vendas também e tirando o presenteamento, né? Que os gamers dão um presente pro outro. Tirando isso também, se torna mais fácil de você conseguir o item. Basicamente, o que acontece com os frascos, né? Se existe esse segundo caminho, né? De conseguir os frascos, se não na troca, tipo, mandando pet, o jogo vai, né? Vai ver, né? Todo mundo vai perceber que, cara, é um negócio fácil. Digamos, comparado com as outras coisas, é fácil de conseguir. Mesmo que tenha a chance, né, pequena de conseguir, é fácil. Aí você deve estar perguntando, mas também tem como você conseguir a coleira branca de outra forma. Tem, só que, né, você tem que juntar vários pets, agora tem esses negócios de pet rubi, né, essas coisas aí. E, cara, pra você conseguir esse pet, né, o pet máximo pra ir nessa expedição, é muito pet, muito tempo que você tem que levar. Você que, mano, acho que você tem papo de uns 600 pet por aí, você precisa pra ir juntando e fundindo, ou mais até, pra você conseguir esse pet super raro, né, essa definição de pet super raro, pra você tá conseguindo ir nessa expedição que tem muito item. Então pra você conseguir essa coleira é bem difícil mesmo, você precisa dedicar muito tempo no jogo. Então não é a mesma coisa que o DNA. DNA você, né, upa os seus bichos até o level 5 e consegue. Claro, tô falando do DNA verde, mas aí basicamente com os outros é a mesma coisa também. Então basicamente o motivo é esse, rapaziada, por ter muitos no jogo, muito DNA circulando. Pensa comigo, se uma pessoa clona as manoplas da floresta, por exemplo, e deixa vários rodando pelo jogo, você acha que vai valer a mesma coisa? Claro que não. Então é isso. Tudo que circula muito no jogo, né? Tudo que na vida real também isso acontece, né? Por exemplo, se o Brasil começar a imprimir dinheiro, é a mesma coisa. Você vai lá no mercado, a pessoa já não precisa mais de dinheiro porque foi imprimido, então ela vai ficar com o alimento para ela. Então você vai ter que ter uma forma diferente de conseguir o alimento, porque a pessoa já não vai mais querer dinheiro porque foi imprimido. Um negócio assim. Então isso meio que ferra a economia. Então isso foi só no caso do DNA. Então isso meio que ferrou a economia dos DNAs. Então é isso, rapaziada. Se vocês gostaram do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, hein, rapaziada. Vou estar trazendo vários vídeos pra vocês interessantes. Assim, se vocês quiserem, comentem aí nos comentários. Comentem aí nos comentários, é foda. Mas escreva aí nos comentários o que vocês querem de próximo vídeo. Deixem perguntas, porque eu gosto muito de saber a opinião de vocês sobre esses assuntos. Então é isso, rapaziada. Um abração do Demon e fui!